A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na última noite de conferência do nosso aniversário da nossa igreja. Esses 3 dias foram dias que Deus se manifestou aqui de várias maneiras, Vimos a teofania de Deus, que é a manifestação do poder dele neste lugar, e foi muito bom. Hoje é o último dia, uma pena, mas o importante é que o Senhor foi glorificado neste lugar. Foram 3 dias de bênçãos, 3 dias que Deus usou homens de Deus aqui neste lugar, e nós só temos a agradecer ao nosso Deus por esse local que Ele nos concedeu para adorarmos a Ele, Os pastores o pastor Gessé de manhã, agora de manhã, à noite, o pastor Paulo Maurício, eu levei na parte de cima, e aí quando eles olharam para baixo, se assustaram. Edson, lá embaixo começou lá embaixo. Então isso é o poder de Deus. Nós não sabemos como conseguimos chegar até aqui, mas o Senhor sabe, E vamos continuar e aproveitar você que está nos assistindo nessa noite. Eu quero dizer que a partir de janeiro nós estamos retornando com a construção do templo, Vamos terminar reboco, piso, porta, janela, para que possamos passar para cima e adorar a Deus em cima, que é o local que foi criado para isso, Então, meus irmãos, a partir de janeiro o pastor está aqui de novo pedindo ajuda, e está pedindo a você também que tem nos ajudado, viu? Deus continue abençoando a sua vida. Queridos, nessa noite nós temos o prazer de ter aqui o pastor Paulo Maurício. Eu queria convidá-lo. Pastor Paulo Maurício, meus irmãos, é homem de longas caminhadas, Interessante que pastor Paulo Maurício caminhou com o pastor Edson Borges e caminhou comigo também, Pastor Paulo, ele vai apresentar a irmã Sônia, a esposa dele, depois que eu passar a palavra para ele. Esse casal, quando nós começamos, quando a Igreja Batista Plataforma idealizou a Igreja Batista Emanuel, era congregação ainda, eles chegaram lá, arregaçaram as mangas conosco, e ali, junto conosco, fizemos aquela igreja. Quando eu saí de lá já era uma igreja, mas eles continuaram ainda por um tempo. Depois o pastor Paulo abriu um ministério, Igreja Batista Manancial, onde os mananciais dos céus são derramados ali também. Ele achou interessante que ele disse que essa igreja é o retrato da igreja dele, é a construção, a mesma coisa, igual, a estrutura, toda a estrutura, Então, é um prazer muito grande, de tê-lo aqui conosco nessa noite, um homem de Deus, em quem Deus tem usado e tenho certeza que vai usá-lo nessa noite. Então, eu quero te pedir, esteja em espírito de oração para que Deus fale ao seu coração. Nessa oportunidade, ele vai estar apresentando a amada dele. Meus amados, graça e paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava dizendo aqui ao pastor Edson que, como eu gosto de estar em lugar assim, um lugar de pessoas simples. A simplicidade habita nesta casa. Amém, amados? Amém. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, chamando os irmãos de Corinto, e ele dizia assim, ele disse: eu rogo-vos para que vocês nunca se apartem da simplicidade que há em Cristo. E é o que nós precisamos a cada dia, viver uma vida simples, uma vida que glorifique o nome do Senhor. Quando eu cheguei aqui, o pastor Edson me mostrou a estrutura do templo, e eu disse: meu irmão, o que é isso aqui? A altura. Parecia que eu estava no elevador Lacerda. Lá em cima, olhando a cidade de baixo.
exatamente o que aconteceu lá em Manancial e Plataforma. Nós compramos um terreno, parecia mais um tobogã, né? Lá embaixo, irmãos. E quem chega lá em Manancial, talvez um dia vocês aqui vão chegar lá e vão observar o que foi feito numa igreja, irmãos, simples, sem grandes recursos. Eu não tenho, como alguém pergunta, pastor, como é que esta obra aconteceu nesse lugar? Uma igreja que aqui nós não temos marajás, aqui nós não temos, na verdade, nenhum político de influência, mas nós temos algo que não pode faltar. É uma fé inabalável. Amém. Glória a Deus. E nós viemos, meus irmãos, praticamente do aluguel e compramos um terreno à vista, depois de muitos anos, irmãos, lutando, compramos R$100 mil à vista no terreno. Depois, para começar a obra, não tínhamos um centavo em caixa. Se você chegar lá em Plataforma e olhar a igreja, você vai dizer, pastor, como foi que uma igreja sem um centavo no caixa conseguiu fazer o que já foi feito aqui? Eu confesso que eu não tenho palavras, não tenho como explicar, porque milagres não se explicam. E é exatamente o que está acontecendo aqui. E vocês vão continuar, vão abraçar, né, as campanhas que, por certo, vão acontecer nesse lugar. E grandes coisas Deus fará. Amém, amados? Eu estou dando essa introdução porque eu estou muito empolgado. Eu gosto desse tipo de obra, viu, amados? De ver realmente algo começar do zero, né? E que vocês continuem firme, constante e abundante na obra do Senhor, porque existe, na verdade, um grande galardão. Eu quero apresentar, na verdade, a minha esposa. Gostaria que ela ficasse em pé, a irmã Sônia, né? Com quem eu me casei há 36 anos, né? Somos casados há 36 anos, vamos fazer 37 o ano que vem. E temos 3 filhos já casados e, no momento, apenas só 2 netos, né? E estamos ali em Plataforma, conforme o pastor Edson falou, esses anos todos. Tivemos o privilégio de trabalhar organizar algumas igrejas também. E hoje estamos em Manancial, em Plataforma, e desejamos que, quem sabe, porque a idade está chegando, pastor. Você me conhecer, quando você me conheceu, eu tinha 30 anos, 29 para 30 anos, jovem. Hoje eu estou com 66. Nem parece, né? Sandra sabe, Sandra aqui mesmo, não parece. 66 anos, irmãos. Já estou quase chegando ao limite de 70. Né? E o que passar disso é lucro. Amém, amados? Amém. Nós estamos aqui firmes na presença do Senhor. Viu? Então, nós vamos falar nesse momento da palavra. Eu quero orar com os irmãos. Viu? Eu vou ser breve, porque eu sei que haverá ser do Senhor, né, pastores? Mas nós vamos falar exatamente aquilo que Deus colocou no nosso coração. Vamos orar? Bendito Senhor, nesta hora nós nos curvamos diante da Tua presença, na certeza de que o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, pela manifestação do Teu poder na vida, Senhor, de todos aqui que congregam nesta casa. Amém. Deus, pela manifestação de fidelidade, de compromisso com o Senhor. Pai, o Senhor sabe que este bairro aqui precisa muito da pregação da palavra. E esta igreja foi aberta com essa finalidade de anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua luz. Continua abençoando o Senhor a liderança desta casa. Amém. O teu ungido, pastor Edson Regis. Amém. A sua esposa
toda a liderança que o acompanha, que está ao teu lado, que sejam pessoas literalmente comprometidas com o Senhor. Como eu falei, ó Deus, eu quero que a simplicidade continue reinando aqui nesse lugar, porque o Senhor, segundo a tua palavra, o Senhor realmente, ó Deus, trabalha na simplicidade. E nós agradecendo por esta noite estarmos aqui presentes. Me sinto lisonjeado, me sinto feliz em estar aqui para compartilhar com os meus irmãos a tua palavra. Fala conosco, Deus, é o que eu te peço humildemente, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aos irmãos que estão assistindo pela live, né? Você que está em casa, não pôde vir, esteja aí também ligada, porque Deus vai falar com você. Amém. João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, e apenas o versículo 10 foi passado como a divisa. João 10, a parte B do versículo. A palavra diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Vida com abundância, vivendo em novidade de vida. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nesta noite traz para mim e para você algo que nós precisamos entender, de que para que sejamos abundantes na obra de Deus, é preciso que haja uma vida nova. Digo de que é impossível nós vivermos uma vida consagrada ao Senhor, uma vida dedicada a Deus, se nós não tivermos, na verdade, irmãos, vivendo em novidade de vida. O Senhor não nos chamou para viver na novidade da vida aí fora. Ele nos chamou para vivermos em novidade de vida. E o que nós podemos observar é de que esse texto diz que o Senhor, Ele veio para dar a mim e a você isso, vida em abundância. Ao contrário do ladrão, o Senhor Jesus, Ele não vem, amados, por razões egoístas. Ele veio para dar, não para receber. Ele veio para dar a mim e a você algo novo. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, de que crente em Jesus Cristo, meus irmãos, não tem passado, ele tem o presente e o porvir. A palavra do Senhor diz que as coisas velhas da nossa vida se passaram, que tudo se fez novo. Então o passado não existe mais. Agora temos que viver uma vida nova, uma vida abundante. Ele vem, Jesus, Ele vem para que as pessoas tenham uma vida significativa, uma vida intencional, uma vida alegre e uma vida eterna. Amém, irmãos. Uma outra coisa que nós observamos é que nós recebemos esta vida abundante no momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, não apenas como Salvador, mas como Senhor. Porque Senhor quer dizer dono. E a Bíblia vai dizer que eu e você não fomos comprados com pedras preciosas, ouro, prata ou qualquer, irmãos, moeda nacional ou internacional. A maior negociação, pastor Edson, que foi feita em todo o universo até hoje,
não foi, na verdade, irmãos, a compra de nenhum jogador, por mais famoso que seja, mas a maior compra, o maior resgate, o maior empreendimento que foi feito foi a compra de vidas. Aleluia. Jesus, ele comprou eu e você. Eu e você vivíamos, meus irmãos, no mercado internacional da escravidão. Vivíamos, na verdade, fazendo a vontade daquele que tinha o controle das nossas vidas. Mas Jesus veio para resgatar, para nos trazer dignidade, para fazer de mim e de você uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, uma pessoa que, a partir do encontro que temos com Cristo Jesus, as coisas imediatamente se passam e nós passamos a viver uma vida diferenciada. E, meus irmãos, uma coisa que nós observamos é que esta palavra abundante, no grego, que significa muito, muito mais, além da medida, isso chama-se abundância. O que eu recebi de você foi muito mais do que eu esperava, o que você esperava. Olha para o retrovisor da tua vida, meu irmão. Olha para de leve no seu passado e veja o que foi que o Senhor já fez até aqui na tua vida, na tua casa, na tua família. Glória a Deus, aleluia. Você não é mais o mesmo. A cada dia que você passa, experiências novas você tem. Você tem algo novo para contar. É inadmissível que um crente em Jesus que vive uma vida nova, em novidade de vida, ele viva, irmãos, trazendo um passado, algo que se tornou um peso, um fardo insuportável. E Jesus, na verdade, meus irmãos, ele toma a minha vida e a tua vida e nos coloca em um lugar, meus irmãos, chamado, região celestial. Eu e você, nós estamos assentados, irmão, nas regiões celestiais, já reinando com Cristo. Aqui, nesta noite, é uma região celestial. Olhando esse bairro gigante, Sussuarana, muito grande, a gente observa que metade da população está aqui, irmãos, empolgada com outras situações. Estão, na verdade, irmão, participando de outras situações, e nós estamos aqui nesse lugar simples, mas gozando de quê? Da presença do Senhor, e isso nos satisfaz. Aleluia, glória a Deus. Isso nos satisfaz, irmãos. E eu quero dizer nesta noite, meus irmãos, que vida para valer, vida em abundância, Jesus promete uma vida muito melhor do que nós poderíamos imaginar. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 2, versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer que aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que, amados, não chegou ao coração do homem, meus irmãos, Deus está fazendo algo novo. Ele está nos concedendo algo que eu e você não imaginamos. Eu me lembro, meus irmãos, de que lá em Efésios capítulo 3, no versículo 20, Paulo vai dizer que o meu Deus, Ele nos concede, o nosso Deus, Ele nos concede tudo, muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos,
segundo o poder que em nós opera. Amados, eu me lembro de uma situação que aconteceu na igreja primitiva. A cura de um coxo. Atos capítulo 3 vai narrar isso, dizendo que aquele homem estava na porta do templo chamada Formosa, e na hora nona, no período da tarde, os discípulos estavam indo para adorar ao Senhor, e aquele homem, ele já tinha um estilo de vida há anos, mendigando, e de repente entra Pedro e João, e aquele homem estende as mãos e pede, talvez uma moeda, e eles disseram, irmãos, olhando para o homem com muita compaixão, disse: olha, ouro nem prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Meus amados, aquele homem, isso é o que a Bíblia diz, que o Senhor nos dá infinitamente muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aquele homem, ele poderia até receber uma moeda, mas ele ia continuar, meus amados, naquela mesma condição de pedinte, de mendigo. Aquele homem que estava ali todos os dias pedindo socorro, ajuda, ouvindo uma palavra profética poderosa na sua vida: levanta-te em nome de Jesus e anda. Ele levantou-se aos olhos de todos, e a Bíblia diz que ele entra com os discípulos saltando e louvando a Deus, porque ele recebeu muito mais além de uma moeda. Ele agora recebeu em Cristo Jesus a cura da sua enfermidade e, além de tudo, da sua alma. Porque para o homem entrar no templo glorificando a Deus, ele tem que passar por uma experiência, irmãos, uma transformação radical na sua vida. E aquele homem entra com os discípulos. Imagina, meu irmão, eu fico com o pastor Regis a imaginar a cena. Um homem que era coxo, não conseguia caminhar, ninguém se importava com ele, ele já fazia parte do dia a dia ali da sociedade, mas houve um momento em que o Senhor usou os seus discípulos para dizer para ele: levanta-te e anda. Meus irmãos, esse homem recebe uma nova vida. Esse homem recebe agora um estímulo diferente. Ele entra no templo, e eu até me lembro de uma música que nós aprendemos no passado, que diz assim: ouro nem prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Ouro nem prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi pulando, saltando e louvando a Deus. 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 Em nome de Jesus Cristo. Repita: levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Aprendeu fácil? Amém, amados? Amém. Então é dessa forma que aquele homem recebeu, irmãos, vida em abundância. Aquela vida de pedinte acabou. Ele saiu do templo literalmente transformado, e agora foi viver, irmãos, na igreja primitiva, perseverando todos os dias na oração, repartindo pão, irmãos, sendo unânime
na doutrina dos apóstolos. Aquele homem com certeza começou a fazer parte da membresia da igreja primitiva. E ele se tornou uma bênção, porque agora ele exalava, irmão, não mais aquele cheiro de pedinte, de mendigo, mas agora ele exalava o cheiro de Cristo Jesus, o perfume de Cristo na sua vida. E ele se tornou, amado, daquela comunidade, uma testemunha eficaz. Outro que recebeu vida nova, vida em abundância, o endemoniado de Gadara. Jesus, meus irmãos, ele sai dos termos de Israel e viaja por mar cerca de mais ou menos 60 quilômetros de barco. E ele chega no porto de Gadara. E ao chegar ali, imediatamente aquele endemoniado, aquele homem, irmãos, que nada controlava ele. E ele chega e diz para Jesus: o que vieste fazer aqui? Veio aqui nos atormentar? Meus amados, aquele homem era uma habitação de demônios. E amados, a história desse homem é fantástica. Por quê? Porque este homem, a Bíblia diz que ele não residia numa casa, ele vivia dentro de um cemitério, irmãos. Não havia nada que o controlasse. A família já tinha deixado ele de lado. Ele era, na verdade, meus irmãos, uma pessoa praticamente rejeitada da sociedade. Ele não tinha uma certa atenção, porque era um endemoniado violento. E quando Jesus, na verdade, deu uma voz de libertação e expulsou, na verdade, aqueles demônios. Eu estou simplificando para não contar a história toda. Meus irmãos sabem que naquela região pastavam alguns porcos. Meus irmãos automaticamente sabem que os judeus, eles não criavam porcos, mas Jesus estava fora da região de Israel. E imediatamente quando Jesus, irmãos, deu uma ordem, eles queriam que se apossar daquela manada de porcos. E Jesus, meus irmãos, liberou. Porque o que Deus, na verdade, quer fazer na vida de um homem, nada pode impedir. E a palavra de Deus diz que quando aquele homem, agora, são, com as suas faculdades mentais restauradas, aquele homem livre daquela habitação de demônios, ele chega para Jesus e diz: eu quero ir com o Senhor. E Jesus diz assim: não, volta, vai para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Novidade de vida. Jesus, irmãos, restitui aquele homem. Jesus transforma aquele homem e deixou aquele ex-endemoniado com uma testemunha viva em Gadara, para ser um missionário na sua terra. Porque Jesus, meus irmãos, não passou em Gadara para fazer turismo. Ele tinha, na verdade, uma visão. E aonde Jesus passava, ele deixava alguém transformado pelo seu poder. E aquele homem passou a ser, irmãos, uma bênção, um testemunho vivo ali em Gadara. Ainda vocês querem saber de alguém? A Bíblia está cheia de pessoas que receberam vida em abundância. A mulher samaritana. A
palavra do Senhor diz que Jesus ele tinha necessidade de passar esse cá em Samaria. E era meio-dia, praticamente o sol escaldante da Palestina. Por que Jesus, a Bíblia diz isso, que Jesus ele tinha necessidade de passar em Sicar? E quando Jesus vai chegando, irmãos, vem aquela mulher com um cântaro na cabeça para buscar água. E Jesus, irmão, propositadamente, ele pega os discípulos e diz: olha, vão vocês à frente, vão para a cidade comprar comida. Porque Jesus sabia que aqueles discípulos poderiam atrapalhar, eles não iam aceitar aquela mulher. Por causa de quê? Dos preconceitos que havia naquela época. Existem coisas, meus irmãos, que Jesus ele quer fazer na vida de muita gente. E ele fez. Aquela mulher teve, na verdade, a sua vida toda revelada, ali, seus erros, seus acertos. Jesus restaurou a vida dela conjugal, porque ela era uma pessoa que convivia com vários homens, e até o que ela tinha naquela época não era também dela. E foi tudo desvendado. A vida religiosa, ela questionou: mas nós aprendemos que é no Monte Gerizim, e você, judeu, disse que é em Jerusalém. E Jesus disse: não, criatura, vai ter um tempo, vai ter um momento em que nem Jerusalém, nem em qualquer outro lugar não vai precisar disso, porque os verdadeiros adoradores vão adorar o Senhor Espírito e verdade. Amém. E a Bíblia diz que aquela mulher, meus irmãos, largando o seu cântaro, ela foi para a cidade. Você sabe o que significa largar o cântaro? Abandonar seu passado. Há muita gente, meu pastor Ed, que precisa abandonar os cântaros que estão carregando até hoje, se prendendo ao passado. E a mulher largou tudo e desceu para a cidade. E quando chegou lá, irmãos, segundo o que nós entendemos, aquela criatura, ela recebeu a incumbência de ser a primeira missionária, meus irmãos, que o Novo Testamento revela. E ela desceu para a cidade e disse: olha, chamou todo mundo: venham ver realmente o que foi que eu encontrei. Porventura esse não é o Cristo? E meus irmãos, aquela multidão sai da cidade, e quando chega lá no poço e que viu Jesus, eles disseram: mulher, não é mais pelo que você está dizendo para a gente, mas nós temos observado que esse é o Cristo, o Salvador que havia de vir ao mundo. Ela trouxe uma grande multidão para Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Quem tem novidade de vida, traz pessoas para Jesus. Porque o que nós recebemos de graça, nós precisamos também transferir. Amém, amados? Não é para reter, nós não somos como água de poço parada. A Bíblia diz que esta água que nós recebemos, ela tem que saltar para a vida eterna. Tem que ser água corrente. Imagina, se você jogar um balde de água aqui dentro, a água vai procurar um lugar para poder sair, porque ela não fica estacionada. Então ela vai encontrar uma brecha. A mesma coisa é a vida nova. Nós temos uma vida nova para transmitir, para mostrar às pessoas que elas precisam também conviver com esta vida que nós recebemos. Isso chama-se vida em abundância. Isso chama-se vivendo em novidade de vida. E tantos outros que eu poderia, meus irmãos, falar nesta noite. Mas por causa do tempo, eu sei da responsabilidade de cada um de nós. Mas eu quero ainda dizer nesta noite, de que o crente em Jesus, irmãos, ele precisa entender de que ele recebeu a natureza divina. Nós recebemos a natureza divina. E só quem recebe a natureza divina
pode produzir fruto de um verdadeiro arrependimento. Eu quero encerrar falando sobre o filho pródigo. Outro que conviveu na casa do pai, mas não tinha experiência de vida. Estava atrelado ao mundo. E um dia ele pediu ao pai que desse a parte da sua herança. E o pai o concedeu. E aquele jovem sai em busca de novidade da vida, meu irmão. Em busca de autoafirmação. Hoje nós temos visto pessoas assim buscando autoafirmação no mundo. Porque eles têm medo de perder o ciclo de amizade. Se é que nós temos amizade no mundo, a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Mas aquele homem gastou tudo que tinha. Imagina. Eu quero dizer, meus irmãos, que nós valemos não pelo que temos, mas pelo que somos. Não é pelo que você tem. E aquele jovem estragou tudo que tinha, e de repente, os amigos, na linguagem popular, abriram gás, e deixou ele sem eira, sem beira, porque é assim que os amigos aí do mundo fazem. Nós só temos importância nesse mundo, quando nós podemos bancar alguma coisa. E aquele homem, aquele jovem, a Bíblia diz que naquela terra houve uma fome desenfreada. E agora ele, sem nenhuma condição financeira, tinha gasto tudo. E ele encontrou, na verdade, irmãos, não um emprego, mas ele foi fazer um bico. Os irmãos já viram falar? Fulano está fazendo um bico. Ele encontrou um bico numa pocilga. Aquilo representa o estágio que o judeu chegou. Irmãos, sabem que o judeu não podia, na verdade, nem criar e nem comer porco, nem chegar perto, por causa do cerimonial. Era um animal imundo. Mas o último estágio daquele jovem foi o quê? Ir para uma pocilga e, além de tudo, comer na mesa dos porcos. Resultado: a Bíblia diz que naquela agonia ele caiu em si. Isso significa de que o homem que não tem Deus, ele está fora de si nas suas atitudes. E a Bíblia diz que ele caído em si, aí sim ele teve 3 coisas importantes que representam o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento na vida de alguém significa mudança de sentimentos, mudança de pensamentos e mudança de propósitos. E aquele homem disse: é verdade, na casa de meu pai, os seus empregados passam bem, tem tudo de bom e de melhor, e eu aqui neste lugar, passando mal, vivendo esta vida raquítica, essa vida pobre. E ele disse: eu vou me levantar e vou tornar aí para a casa de meu pai. E a Bíblia diz que ele começou a sua caminhada, e o pai estava de longe observando, porque o pai tinha esperança que ele voltasse. E quando ele se aproximou, ele recebe, na verdade, a primeira coisa que ele recebe é um abraço do pai. E ali ele recebe também uma nova roupa. Ele recebe um anel, que significa uma nova aliança com Deus, o anel da reconciliação com o Senhor.
ele recebe novas sandálias. E além de tudo, na chegada dele, o pai se alegrou tanto, que mandou chamar os vizinhos e, além de tudo, naturalmente um culto em ação de graças pelo retorno do filho. A alegria tomou conta, e ele ainda mandou matar um bezerro cevado, e houve na verdade uma grande festa, porque é assim que o Senhor faz, é vida em abundância, irmãos. E ali houve o quê? Houve a maior manifestação do amor de Deus. Por quê? Porque o pai vai dizer: esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oh, maravilha! E ele voltou porque ele entendeu que na sua casa tinha abundância. Amém. Amém, amados? Porque a presença de Deus, aonde Deus está, há abundância. Na tua casa, meu irmão, há abundância. Talvez você não tenha tudo o que você quer, mas você tem tudo o que precisa. Se contente com o que você tem. Se alegre com o que você tem, meu irmão. Cada um de nós aqui temos uma experiência de vida diferente. Cada um de nós aqui temos uma cultura diferente, uma família diferente. Mas nós temos um Deus que age no meio de todos, por todos e vive na vida de todos. Porque Ele não trabalha com acepção de pessoas. Ele nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. Portanto, é dessa forma que nós vamos entender o que é viver em novidades de vida. Que Deus assim nos abençoe. Que nesta noite o Espírito de Deus, Ele possa trazer para nós mais revelações na palavra. Amém. Acerca de novidade de vida. Eu me converti, meus irmãos, com 24 anos. 24 anos. Eu pensei, pastor Regis, que eu estava com tudo e não estava com nada. Mas eu tive um encontro com Jesus. Há 41 anos sirvo meu Senhor. A idade de uma geração. Jesus me deu tudo o que eu precisava. Jesus me deu tudo o que eu não tinha. Eu sou um homem que perdi minha mãe cedo. Quando eu perdi minha mãe, eu tinha 11 anos. Estava caminhando para fazer 11 anos. E eu tive que ir à luta. Não foi fácil. Mas graças a Deus que eu venho de uma geração diferente. Uma geração de elite. Essa geração está indo embora. E nós aprendemos muita coisa nessa caminhada. E depois de 13 anos, eu não sabia que algo ia acontecer, porque 11 com 13, 24. E a partir daí a história mudou. Tudo mudou. Deus me deu família, Deus me deu uma igreja para congregar, o Senhor me deu, na verdade, ministério, o Senhor me deu muitos amigos, o Senhor me deu tanta coisa, meus irmãos. Se eu ficasse aqui o tempo todo dizendo: o Senhor me deu, o Senhor me deu, o Senhor me deu, vocês iam até cansar de mim. Mas é porque Ele dá mesmo, né? Me deu, hoje eu tenho o privilégio de receber a bênção, né? Porque quando a gente tem neto, né? Isso também é bem-aventurado, mas Santa, porque já tem seu netinho, sua netinha, tá para vir mais outra, né? Vai chegar bem, graças a Deus, né? E os filhos dos nossos filhos é herança de Deus. E a gente tem visto isso, né? Temos acompanhado esse processo todo na nossa vida. Isso chama-se vida em abundância. Eu quero falar para você que é jovem aqui nesta noite. Você que é jovem, viu? Olha, não queira adiantar as coisas, espera no Senhor. Espera no Senhor. E Ele vai te dar o que você precisa. Ele vai, olha, pegar a tua vida e vai colocar no molde dele, da forma que Ele quer, e vai te dar uma grande recompensa. Só seja fiel ao Senhor.
Mantenha-se em integridade, porque o Senhor ele vai, irmãos, mudar a sua vida. Não se preocupe, porque Ele mudou a minha. Ele mudou a minha. E hoje, aqui, com 66 anos, já vai chegar a 70, se assim o Senhor permitir, porque 70 é o prazo, né? A partir de 70, dependendo da robustez, nós vamos embora. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Aí eu vou usar o nome dessa igreja. Ebenezer. Até aqui. Você não sabe o que é Ebenezer, né? Significa Ebenezer, porque o pastor Regis tem ensinado. É uma pedra de ajuda. É verdade, meu irmão? É uma pedra de ajuda. Aí nós somos ajudados pelo Senhor. Que Ele mesmo nos abençoe. Pastor Regis. Amém. Graças a Deus. Queridos, seus irmãos, acredito que de sexta-feira para cá os irmãos observaram, ouviram, e eu vou trazer para os irmãos aquilo que Deus falou em todos os momentos. Quem vive em novidade de vida não vive para si mesmo. Compartilha. Porque a vida abundante, essa foi a mensagem que eu tomei para mim de sexta-feira, sábado, hoje de manhã e hoje à noite. Moisés, quando viveu em novidade de vida, ele viveu para quem? Para o outro. Jeremias, quando viveu em novidade de vida, para o outro. Isaías para o outro. Davi para o outro. Eu tenho vivido para o outro. Pastor Paulo, você que tem vivido para o outro. Viva em novidade de vida. Viver em novidade de vida é viver para o outro, porque a abundância que Jesus fala na sua palavra que traz para mim, a abundância que Ele traz para mim, me traz é só para mim? Não, é para o outro. O que Ele traz à minha mente é só para mim, os ensinos, as leituras da palavra, quando Ele me fala, é para eu guardar? Não, é para eu compartilhar. Compartilhe a sua novidade de vida. Compartilhe aquilo que Deus tem te dado. Assim como nesse momento, nessa noite, o pastor Paulo veio compartilhar a novidade de vida que Deus tem na vida dele. Foi isso que ele fez aqui, compartilhou. Compartilhe a novidade de vida. Amém, meus irmãos? E se nós não compartilhamos, tem alguma coisa de errado. Está faltando algo. Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu vou convidar a irmã Sônia para orar nesta hora, agradecendo a Deus por esse momento, essa parte do culto, para que Deus continue completando a mensagem. Amém. Oremos. Pai, os nossos corações se alegram de estarmos aqui na tua casa de oração, onde viemos te prestar um culto vivo, santo, agradável, Senhor. Amém. Obrigado, Deus, por essa porta que foi aberta para proclamar boas novas. Amém, Senhor. Porque nós estamos num mundo de muitas novidades, de muitas notícias tristes, mas nós temos a boa novidade. Amém, é Senhor Cristo Deus. Jesus, esperança da glória, Aleluia. que morreu em nosso lugar. Aleluia. E veio nos dar essa vida, e vida em abundância, Amém, para que Senhor. nós possamos alcançar outros. Amém. Muito obrigado, Deus, pela sexta-feira, pelo sábado e pelo domingo. Amém. Os 14 anos que celebramos com júbilo ao Senhor. Amém, Porque Senhor. esta casa está firmada na rocha, Amém. é Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, nós não temos palavras para agradecer. É verdade. Que nós, como teu povo, possamos aproveitar os momentos que o Senhor tem nos proporcionado. Amém, E Senhor. estarmos em comunhão, em harmonia, uns com os outros. É na tua verdade, casa, Senhor nos Deus. fortalecendo, edificando a nossa existência. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Palavras são poucas para agradecer ao Senhor pela instrumentalidade do Senhor de cada um que Amém, congrega aqui.
Senhor O Deus. Senhor trouxe o pastor Edson e a sua família de um outro bairro, de um lugar mais distante para aqui. Amém. Servi-lo com alegria, Aleluia. em vida abundante, em novidade de vida, Senhor. Amém. E aqui encontrou alguns que já edificavam esta casa. Amém. Obrigado por aqueles que tiveram a visão de abrir ponto do trabalho do Senhor. Amém. Aqui, sua É verdade. Muito obrigado, meu Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Amém. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Amém. Pelas jovens que expressaram louvor. Amém, Jesus. Ó Deus, pelas senhoras. Pelos homens, ó Deus, Amém, que senhoras participaram do jogral. Obrigado pela palavra que o Senhor colocou na vida, no coração do pastor Paulo. Amém, E Senhor. nós estamos aqui, Senhor, nos ajuda a cumprirmos a tua palavra. Amém, Senhor. Nos ajude a levar essa vida em abundância. Amém, Porque o Deus. mundo está aí precisando de sal. Amém. Nós somos o sal para conservar. Nós somos a luz, Senhor. Não porque somos melhores, mas o Senhor nos chamou. Amém. O Senhor nos equipou. O Senhor não nos largou aqui de qualquer forma. Verdade. O inimigo, para derrotar a igreja de Cristo, ele vai ter que passar pelos anjos que estão ao nosso redor. Amém, Senhor. Ele vai ter que derrotar os anjos. O Senhor deixou a palavra, a tua palavra para nos ensinar o caminho. Como a criança que leu, Senhor. Ó Deus, o Senhor é luz e nós somos essa luz, porque a luz do Senhor reflete em nós. Amém, Obrigado Senhor. porque temos Jesus que intercede por nós. Amém. Obrigado porque nós temos o Espírito Santo, Espírito de excelência, É verdade. que nos conduz a toda a verdade. Amém, É o Senhor. poder, é a autoridade na vida do crente. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Obrigado por termos participado da mesa Amém. que o Senhor preparou para nós. Amém, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, adoração a ti rendemos. Amém. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, por favor.